Muito boa noite, pessoal que está em casa, através do Face da Seara. Mais uma semana juntos, né? E assim foi o ano. E aí a gente já está se preparando para as festividades de final de ano, né? Como a gente sempre fala, festividade não é o tanto que está na nossa mesa, ou até mesmo quem está na nossa mesa, mas é o estado interno que precisamos. Se vamos passar sozinhos, ou às vezes com o nosso cachorrinho, com o nosso gatinho, que a gente passe com um sentimento diferente, né? Veja, se a gente perde a esperança, fica complicado, não fica? A esperança é aquela chama que faz a gente continuar. E são épocas importantíssimas por isso, para a gente recobrar o nosso estado de espírito. Eu não sei quantas vezes eu fiz essa pergunta e eu repito para vocês, né? Porque é uma coisa que importantíssima. O que eu vim fazer nessa vida? O que eu vim fazer? Eu não sei. Vejam vocês concordam comigo? Não é muito pouco brigar com o marido? Não é possível que eu vim aqui para brigar com meu marido. Não é possível que eu vim aqui só para pegar no pé do meu filho. Não é possível que eu vim só para passar aborrecimento no trabalho. Não é possível. É muito pouco, né? A vida é mais. Vai ter isso. Vai ter desafio. Vai ter situação chata. Mas ela é mais. E esse colorido a gente vai ter que achar em algum lugar. Vai ter que ser uma motivação. E às vezes o colorido é diferente para cada um, né? Às vezes o que agrada não agrada. Aquilo que festeja não festeja. Então você tem que encontrar o seu tom aqui na vida. Nossas atividades vão estar encerrando, né, entre semana que vem e a próxima. Os nossos estudos já encerram na próxima quarta-feira, essa semana. Voltamos, o nosso trabalho do Evangelho, segunda-feira que vem é o último Evangelho do ano. E voltamos dia 15 de janeiro, tá bom? Essas informações vão estar no Face da Seara também, vamos estar falando, tá? Estava lembrando da história do Tomé. Vira e mexe fica um apóstolo na minha cabeça. Devo ter a sombra de todos, né? Porque Tomé é interessante, porque ele era uma pessoa que gostava muito dos profetas. E o Elias era um profeta que ele tinha muita afinidade, ele tinha uma simpatia muito grande. E Elias foi um profeta que curou muito, pregou muito, né? Então ele guardava no coração um sentimento muito terno. E na nossa história, dentro do cristianismo, o Tomé é aquele que paga para ver, né? Primeiro ele precisa de provas, depois ele acredita. Não sei vocês, mas me lembra um pouquinho a gente mesmo, né? Só que tem uma coisa, isso é o que a gente percebe na história. Mas será que esse é o motivo principal? Ele quer provas para acreditar? Então conta a história que em um dado momento, ele andando por Betsaida, um mosquitinho picou ele. E ele não percebeu, não levou isso em importância, só que o mosquitinho deixou um veneno no organismo dele e ele começou a ter processos, né, de adoecimento, né? E até que ele chega a um ponto que a família fica preocupada, ele começa a alucinar, enfebril, passando mal mesmo, perde o nível de consciência para aquele que está encarnado. Para aquele que está na espiritualidade, ele tem um momento especialíssimo, porque ele recebe a presença espiritual de Elias. É um chamado, né? E Elias conversa com ele sobre a necessidade de perdoar para confiar. Olha que interessante, né? Então, ele tinha aquela fé que precisava ver para crer, porque ele estava machucado. Nós não somos assim também? Quantos machucadinhos morais a gente carrega? Ah, mas eu sou assim porque fulano me fez aquilo. Ah, mas eu fiquei assim porque minha educação me trouxe assado. E a gente vai indo. Justifica não justificando, porque no fundo, nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos repetir o comportamento, seja do meu pai, da minha mãe, dos meus antepassados, da pessoa que está do meu lado. A gente sabe que a gente se contamina no sentido da convivência, né? Tem pessoas que estão tanto tempo junto que têm a mesma voz, tem o mesmo jeito, né? Até o nosso cachorrinho, se a gente olhar de perto, ele fica parecido com a gente.
Então a gente tem uma troca. Mas aí vem a questão, né? Então, se eu ficar trabalhando só o efeito, que é a dificuldade de confiar, e não trabalhar a causa, que é o perdão, como é que eu vou sair do lugar? Aí eu fui para outra pergunta. Por que a gente frequenta os evangelhos? A gente lê a Bíblia, vai no evangelho, vai na igreja, e vai em tantos lugares, escuta palestras, né? Estuda filosofia. Conhecimento é o que não nos falta hoje em dia. Mas por que a gente não melhora? Por que a gente ainda não fica um docinho de coco verdadeiro? Por que a gente ainda fica tão áspero? Né? Por que a gente fala tão mal da vida dos outros? Por que a gente, às vezes, tem tanta dificuldade em elogiar e reconhecer o benefício do esforço? A gente vê o erro, o tombo, né? Às vezes a pessoa acerta 1000 vezes, aí ela cai numa situação que podemos cair, aí a gente esquece que ela acertou 1000 vezes. A gente fixa no tombo. Por que a gente faz isso? Né? E aí eu fico pensando até onde nós somos tão bonzinhos. Lembra da passagem? No capítulo 6, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, ele fala essa frase. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jugo quer dizer obediência. Meu jugo. Obediência. Então ele pede para a nossa felicidade que a gente seja obediente à lei. É fácil? Por que não é fácil obedecer a Deus? No coração, não estou falando da hipocrisia da fala, porque a gente pode falar a Deus o tempo todo, né? Mas será que a gente é obediente a Ele? Nós temos a humildade, nós temos a tolerância, a gente está sempre como Tomé, com medo de ser enganado, trapaceado, e aí, nesse medo, a gente fica duro, e quando vai ver, a gente fica implacável. A gente maltrata quem a gente ama, porque a gente não maltrata o estranho. E aí a gente se torna o tirano doméstico. Lembra, né? O Evangelho é muito sábio. Ele mostra para a gente a nossa sombra. Os inimigos de Jesus dentro da causa. Poderia ter colocado cristã, né? Vamos colocar espírita, que fica mais perto de onde a gente conhece. Mas é dentro do reino, né? Dentro daquilo que foi falado sobre as bem-aventuranças. Transição planetária. Que ninguém se excuse às provocações, às provações de amor e fidelidade na seara de luz. Olha, às vezes quando a gente busca Deus, a gente espera que Deus resolva todos os nossos problemas. E a gente barganha com Ele. Se Ele resolver o meu problema, eu continuo amando a Deus. Se eu sigo a religiosidade e os problemas parecem que evidenciam, aí eu quero fugir da responsabilidade. Então a gente ama com condição. Eu só amo Deus se Ele tirar o problema da minha vida. Correto? Está errado, né? Então, às vezes, nós somos inimigos, nós somos o rebelde. Nós somos rebelde, porque a gente não tem a obediência a entender que existe um tempo para tudo, até mesmo o tempo para a doença, até mesmo o tempo do desafio, o embaraço. Lembra que o embaraço na nossa vida, o problema, é aquilo que faz a nossa inteligência procurar saída. Né? Porque a gente só vai amadurecer a inteligência enfrentando alguma coisa, andando sempre naquilo que eu conheço. Fazendo sempre do mesmo jeito que eu faço há 20, 30, 40. O que eu evoluo? Eu não evoluo. Então a vida, tempos em tempos, vai apertar. Ela vai trazer alguma coisa. Yara, você já está acomodado um tempinho. Então vamos resolver essa situação? Não é que inventa uma situação para me mexer. São situações que estão na lei da atração, que eu vibro. Que ninguém tema os hábeis conciliábulos dos maus e suas façanhas, porque acima deles brilha a luz da verdade. Que a gente não tema. Nossa, que fase difícil. Puxa, que coisa dolorosa. Meu Deus, o que será amanhã? Como é que vão ficar as coisas? Não tema. Trabalhar hoje. Não é fica esperando, hein? Mas trabalha hoje. Retempera. Mas trabalha onde? No jugo. Primeira coisa, seja obediente à lei. Né? Será que as coisas saíram do controle
porque também agi de alguma forma que conciliou com isso? Até onde eu entro nesses falatórios maldosos, nesses conciliábulos maldosos? Até onde eu abrigo pensamentos que não me servem? Eu deixo infiltrar. Quanto que a gente conversa, que é difícil para nós identificarmos se aquilo que passa na minha mente é fruto só do meu pensamento ou a minha mediunidade, que às vezes eu nem sei que eu tenho mediunidade, ela faz com que eu capture ideias de outras pessoas que eu convivo, ou que estão por aí, nos ambientes. Até onde eu estou quieta e de repente vem uma enxurrada de pensamentos negativos, conflituosos, que me perturba e meu sistema nervoso entra em ação, me produzindo situações fisiológicas como taquicardia, sudorese, insônia e assim por diante, né? Então é importante nós todos começarmos a separar dentro de nós. Eu tenho que avaliar por que eu estou pensando essa ideia. Eu tenho que prestar atenção. As perturbações espirituais estão presentes. Aí olha só que eles falam. Iniciada a grande transição planetária. Lembra o Apocalipse de João falando, né, que haveria um momento onde as coisas estariam muito intensas na Terra? Chegou, é agora. Estamos vivendo talvez uma maior importância planetária. O momento mais importante na Terra. Iniciada a grande transição planetária, reencarnam-se na atualidade, embora hajam vindo de outras benéficas ocasiões, que desperdiçaram antigos déspotas e criminosos, genocidas e bárbaros, fanáticos religiosos, zombeteiros espirituais, que têm estado retidos em regiões inferiores, a fim de que disponham da sublime oportunidade de reparação e de crescimento na direção do bem. Então, a porta do nascimento. É por isso, muitas vezes, que nós vemos crianças que parecem mini-adultos. Uns com tanta genialidade e outros parece que são mini-tornados, né? Terrorzinhos ambulantes. É a oportunidade desperdiçada no passado, entre fanatismo religioso, zombaria religiosa, moralização enfraquecida, vícios de várias formas, de vários teores. E está na hora da gente reeducar. Só que a gente vem com predisposição a fazer de novo o erro. Tudo aquilo que a gente tem errado em outras reencarnações, ou até mesmo no período entre vidas, nós gravamos nosso perispírito, no nosso corpo mental, e nós viemos com a predisposição de lutar. Então vai vir uma tentação de fazer de novo. Utilizando-se da debilidade moral de muitos religiosos, que não amadureceram psicologicamente, nos estudos sérios do espiritismo, deles se utilizam como insatisfeitos e agressivos, perturbadores das hostes doutrinárias, de modo a criarem situações embaraçosas, de difícil solução, pelos arrastamentos de outros invigilantes que a ação maléfica proporciona. A língua é uma parte do corpo bem danada, né? E às vezes ela é afiada. E outras vezes ela é bífida. Igual uma cobra. Não é verdade? Pela língua a gente salva, levanta o ânimo, reergue. E pela língua a gente machuca. A gente destrói. E a invigilância, às vezes, não é porque são pessoas realmente só para fazer o mal. É invigilância. Quantas vezes a gente tira horas do nosso dia para um trabalho voluntário? Mas a gente não está lá no trabalho voluntário amando as pessoas. A gente está lá criticando. A gente faz a maquiagem do bem, mas dentro do nosso espírito nós estamos aqui, arrastando pela insatisfação e agressividade que está na nossa alma, dos nossos problemas pessoais. E aí a gente arrasta o outro pela maledicência. A gente arrasta o outro pela contaminação verbal. E aí, ao invés da gente estar numa casa de amor, quando a gente vai ver, a gente está num pedacinho do umbral.
era para a gente sentir alívio e confiança. A gente sai desgastado e perturbado. Não tem alguma coisa errada? Então é essa pergunta. Por que a gente tem entendimento, nós conhecemos muitas coisas e não as praticamos? Por que muitas vezes a gente abre o evangelho e a gente já está cansado daquela lição? O livro já está até rasgadinho de tão usado. Mas por que a gente cai no mesmo erro? Que saber é esse que a gente carrega? A gente sabe mesmo ou é só um processo de intelectualização? Saber tem a ver com a emoção, né? Entender um raciocínio é uma coisa. Colocar esse raciocínio para a minha forma de viver, gente, é outra coisa. Esse é o caminho mais difícil, né? Estava conversando com uma amiga hoje, eu falei para ela assim, meu desejo para pular 7 ondinhas, a gente pula, né? As 7 ondinhas na virada do ano, é ser humilde. Porque esse é o mais difícil, né? Como é difícil despojar de vaidade, de falsas importâncias, de querer ser obedecido, de tanta fantasia que a gente cria. Né? Então, olha só, o ano não foi um ano tão leve. Não foi um ano bárbaro, daquelas tragédias todas. Salvo questões, lógico, né, pessoais. Mas como coletividade, foi um ano razoável. Mas por que a gente ainda não está bem? Então a questão é que a gente se deixa enredar por nuvens astrais. Quantos irmãos da espiritualidade sugerem comportamentos equivocados para a gente? Só que eles não vão sugerir uma coisa que eu já não faço. Eles vão sugerir uma coisa que eu tenho predisposição a fazer e eu não percebo. Eu não percebo quando eu me sinto tentada a me comparar com alguém. Ah, fulano é melhor que eu. E aí minha vaidade fica ferida. Aí eu caio numa vibração ruim. Ou qualquer outro tipo de desafio que a gente espera que Deus resolva. E na verdade não é Deus que tem que resolver, é nós que estamos na escola. Somos nós que precisamos resolver. A intriga, a infâmia, armas mortíferas de grande alcance são utilizadas para manchar os companheiros, lançá-los um contra os outros, com desgaste de energia e de tempos malbaratados inutilmente. A gente não faz isso dentro de casa? Dentro de casa. A gente está em paz com aquele que a gente convive? Ou a gente está trabalhando a intriga? A sensação, como a gente trouxe de Tomé, né? Não consegue confiar, porque ainda antes de confiar precisa perdoar. E às vezes não é o outro. Eu preciso perdoar o que eu permiti que o outro tenha feito, ou algum desatino que está dentro de mim. Eu escuto muitas vezes as pessoas falarem assim, não, está tudo resolvido, está tudo bem já. Ai, Deus. Aí quando a gente vai ver, não está. Volta no assunto, a gente sofre de novo. Né? Aproxima qualquer situação parecida ou pessoa parecida com aquele comportamento, a gente já não gosta da pessoa, já tem repulsa instintiva. Então, na verdade, não perdoamos. A gente só não pensa no assunto. Mas ele ainda povoa nosso panorama mental e emocional, ele ainda está com a gente. Então, é importante realmente a gente observar essas intrigas que ficam ao nosso redor. Porque, nós pregamos a tolerância, não praticamos. Antes a gente mantém injustificáveis ressentimentos, filhos do orgulho, presunção. É engraçado, né? A gente nunca sabe o que o outro espera da gente, na verdade. Né? E às vezes a gente magoa sem saber. Porque a pessoa olha, imagina que a gente viva tal coisa, ela cria para nós uma vida, uma responsabilidade, e aí se a gente não cumpre tudo na fantasia dela, ela ainda fica magoada com a gente. E a gente nem sabe da história do enredo. Então, quantas vezes a gente se deixa levar por esses ressentimentos bobos? A gente fica remoendo ideias angustiadas. Então aí eu faço a pergunta, será que nós atraímos os sofredores ou nós somos os sofredores? Será que nós é que nos tornamos obsessores? Por mais se fale da necessidade do perdão, da gentileza, da caridade com todos, o comportamento está armado.
Nós ficamos sensíveis a qualquer palavra, qualquer coisa já desagrada, qualquer coisa a gente já se arma pronto ao revide. Nós ficamos reativos. Isso faz com que a ferida lá, que eu nem sabia que eu ainda tenho, ela volta a sangrar. A gente acumula uma carga mental, emocional muito tóxica e passamos a viver de melindres. Tudo me incomoda, eu não gosto de ninguém, ninguém presta. Gente, olha que difícil. Não é uma doença mental isso? Eu não sou candidata realmente à depressão? Atormentados pelas paixões, transformo os núcleos espíritas que deveriam ser dedicados ao estudo, à oração, ao recolhimento dos sofredores, a santuário de comunhão com o mundo espiritual, em clube de futilidades, comentários descaridosos. Até onde é só um comentário que a gente faz da vida do outro? Eu sempre me lembro de uma situação, várias situações parecidas, mas estavam no cemitério fazendo o velório de um amigo. E junto estavam falando do amigo e de repente esse falar saiu da caridade. Ah, mas ele também fez tal coisa, mas também fez... E foi indo para um lado muito negativo. É que a gente não percebe que junto com aquilo que está sendo a passagem do nosso irmão para a vida maior, também tem os espíritos zombeteiros. Né? E no que ele está ali conversando, brincando e falando fofoca daquele que está partindo, a total falta de respeito a esse momento tão sagrado, ele começa a atrair espíritos para perto dele. E ele começa então a atrair uma obsessão gratuita. Só pela falta de caridade, de fazer comentários no momento tão equivocado. Às vezes nós fazemos isso. Não são todos os espíritos sofredores que estão ao nosso lado que são inimigos do passado, viu? Não são todas as pessoas que andam ao nosso lado espiritualmente porque nós tivemos dramas. São pessoas que atraímos pelo agora, pelo que sai da nossa boca, pela falta de caridade nas nossas atitudes. Agora vocês imaginam aqui dentro, que é um posto de socorro espiritual. Eu estou falando aqui dentro porque é aqui que a gente está hoje, hein? Mas todo lugar que fala de Jesus, fala dessa mensagem de amor e fraternidade, é um posto de socorro espiritual. Vejam, a gente vem, não vigia as nossas ideias, as nossas vibrações, a nossa atitude. Para pensar quantos a gente leva para casa. E não era para levar, né? Derrapam-se em relacionamentos de ocasião. Hoje eu sou a sua melhor amiga de infância, amanhã eu te odeio. Terminam em rupturas abruptas, cheios de mágoas, ressentimentos, se afastam das afetividades. Então, a qualquer pretexto, eu deixo minha responsabilidade, que a vida espiritual está esperando por mim, eles contam comigo. Né? Embora a gente seja deste tamanhinho, eles esperam a nossa contribuição, e porque eu estou magoada, melindrada, eu abandono a tarefa de hoje para amanhã. Esquecemos do alto significado de responsabilidades abraçados antes do renascimento. Todos nós que estamos aqui, a espiritualidade, através do Emmanuel, fala que todo aquele que já aceita a reencarnação, já fez um trabalho prévio, já assumiu compromissos espirituais antes de reencarnar para a divulgação da vida maior. Então, todos nós, independente se estamos atrelados a um trabalho específico ou não, só por acreditarmos na vida espiritual, entender que a vida continua independente da morte física, nós já temos um compromisso assumido. Isso é sério. E lentamente substituir a seriedade da mensagem espiritual por conversa vulgar e chula. Soberba, falso intelectualismo, a gente só quer saber dos fenômenos, e dominados pela vaidade, deixam-se dominar por entidades de baixo nível moral, que os mistificam, fazendo acusações equivocadas contra tudo e todos que não acatam as ideias esdrúxulas e extravagantes. O chamado espiritual é severo. A hora exige atenção e cuidado ante o número expressivo de lobos disfarçados de ovelhas, com vozes mansas e venenos nas palavras,
que aparentam humildade forçada e são possuidores de ira incontrolável. A gente brinca, falando muito sério, que nos transtornos da nossa vida mental, às vezes a gente está se sentindo deprimido, esgotado energeticamente, não porque estamos tristes, porque essa revolta, essa não aceitação, obediência a leis maiores, ela veio consumindo a nossa energia vital. Então foi a raiva que consumiu a gente, foi a revolta, não é a tristeza. Eu estou triste porque eu não tenho mais saída. Então como agir? Quais são os antídotos? Primeira coisa é disciplina. Volta para o eixo. Veja se você não está com muita fantasia das paixões humanas. Veja se você não está sendo muito seduzido por falsas necessidades. Volta ao compromisso. Se é dentro da tua família, abraça o teu compromisso dentro da tua família. Não existe tarefa pequena. Existe a minha tarefa e ela é do meu tamanho. Se é diante da responsabilidade que você tem no mundo social, através da sua profissão, levanta e faz com dignidade. Para de reclamar. Faça direito. Onde quer que você for chamado, para de fantasiar uma vida fácil. Vive realmente como uma pessoa escolhida por Jesus para dar o testemunho, para seguir adiante. Lembra dessa frase? Quem desejar ser o maior, seja o servidor de todos. Não espere o elogio, não espere a justiça dos homens, não espere a vida fácil, se sacrifique. Não estou falando escolha a dor, não é isso, hein? Mas enfrenta o dever. Porque é muito rápido a nossa inteligência vulgar justificar a fuga do dever. Ah, não, isso vai me lesar. Ah, não, assim eu saio em prejuízo. Não, isso não é certo, assim eu vou ficar sempre numa situação inferior. E a gente julga. Lembra que, às vezes, o nosso dever está justamente em abrir mão, em renunciar. Feche o olho, por favor. Vamos fazer um trabalho agora de desobsessão em grupo, tá bom? Mas entre em sintonia. Pensa no bem. Pensa na força do Cristo aqui, nesse momento. Em cada um de nós. Nós que estamos encarnados e nós que estamos no mundo astral. Que essa força poderosa, sublime, dissolva, limpe os miasmas produzidos por ideias erradas, por condicionamento de comportamentos equivocados. Para nossa alma, vício não precisa ser químico. Vício é tudo aquilo que nos afasta de Deus, nosso Pai. Tudo aquilo que nega a bondade dele em nós. Tudo que nos isola a acústica da alma para o seu amor, para a sua soberania. Respirando profundamente, vamos entregando o nosso espírito a esse Pai de amor e bondade. Confiantes de que Ele sabe de todas as ínfimas necessidades que carregamos. E assumindo um compromisso, nesse instante, de refrear as nossas línguas, refrear os nossos olhares críticos e trabalhar pelo bem, valorizando o bem, valorizando aquilo que já é bom, que já é feito com um pouquinho de honestidade. E que essa energia cure o nosso corpo, onde quer que a gente esteja precisando. Que nos acompanhe até os nossos lares. Que chegue em todos aqueles que precisamos conviver em mais harmonia.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Uma ótima noite a todos, bom descanso. E eu peço a gentileza do silêncio ainda. Nós terminamos o trabalho, mas a espiritualidade não. Uma ótima noite. Muito obrigada.